E aí, pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo? E tá conseguindo sinalizar aí se o áudio tá bacana, se tá funcionando, se tá bem? Dando um tempinho aí pra turminha entrando, tá ok, né? Imagem e som, acho que tá ok. Beleza? Turma, momento de hoje aqui, né? Esse convite a gente mandou para algumas pessoas para a gente fazer um movimento desse de atualização, né? A gente sabe que é muito comum a gente estar ouvindo muitas coisas aí na internet, Instagram e etc. E a gente vê que às vezes falta um pouco de solidez nas atualizações. Então, isso é perigoso porque a gente termina, de certo modo, desenhando algumas estratégias ou seguindo algumas estratégias que podem não fazer tanto sentido, que podem não ser a melhor possível, porque a gente está naquela ânsia de replicar as coisas sempre quando são faladas no geral, né? Então esse momento aqui é um momento para trazer um pouco a realidade, o que está efetivamente acontecendo do ponto de vista de mudança, de reforma, o que isso impacta o patrimônio, que tipo de pessoas isso vai impactar, que tipo de problemas essas mudanças legislativas vão trazer e quais são as soluções concretas, né, que a gente consegue trazer para o dia a dia, né? Então, já de largada, é claro que a gente não vai trazer aqui soluções mágicas, mas a ideia é trazer um pouco para vocês tanto os problemas que existem quanto as soluções possíveis, né? Claro que toda solução é uma solução que precisa ser pensada para o seu caso concreto, e esse é um dos pontos que eu vou abordar muito aqui, né? Vou mencionar algumas soluções gerais que, se aplicadas da maneira equivocada, podem trazer um prejuízo para o empresário, para o empreendedor, e a gente vai tentar dar uma abordagem pragmática, mas ao mesmo tempo que vocês saiam com um nível de conhecimento de realidade maior do que aqueles com o qual vocês entraram, né? Então a ideia vai ser esse momento, fiquem à vontade aí para tirar dúvidas, sinalizar algum ponto, né? Que é um momento mais de atualização, um F5 aí para todo mundo, para que a gente saiba como se portar daqui para frente, beleza? E aí, iniciando aqui, né? Só para a gente não, a gente entender exatamente qual é o tema aqui, né? Qual é o mote? Esse tema de reforma da renda, de reforma tributária, é um tema que, em virtude das aprovações que a gente teve muito recentemente, começou a surgir mais. Começou a ser muito falado no dia a dia das empresas, dos empresários, etc. E todo dia chega um cliente perguntando o que dá para fazer com relação à reforma que vai chegar, com relação às mudanças legislativas, se foi aprovado, se não foi, quando é que passa a vigorar, se dá tempo fazer alguma coisa, se tem alguma coisa para fazer ainda em 2025 e o que fazer nos primeiros anos, né? Nos primeiros meses de 2026. Então, primeiro, só para situar, né, quem eventualmente passou um tempo preso e não saiba o que está acontecendo do ponto de vista de mudança legislativa, o que muda é que a gente começa a ter um IRPF mínimo, Imposto de Renda Pessoa Física mínimo, que é a terminologia que a lei trazia. Isso aí é um PL 1087, que já foi aprovado na Câmara, já foi aprovado no Senado e está apenas para sanção presidencial. Então, esse agora é o momento de virada, que é o momento em que a gente precisa tomar algumas medidas. O que esse PL vai trazer? Então, só para a gente entender o que essa mudança efetivamente traz. Primeiro, o governo, que foi o autor desse projeto, ele coloca esse imposto de renda mínimo como se fosse um benefício que se está dando para a sociedade. E aí vocês entendem por que isso foi aprovado com uma velocidade tão grande. Foi aprovado com unanimidade na Câmara, aprovado no Senado com folga, e agora está para a sanção presidencial, que obviamente, como é um projeto do governo, isso vai ser sancionado. Muito provavelmente sem absolutamente nenhuma vedação, nenhuma retirada de texto, né? No Senado aconteceu isso, porque se o Senado tivesse feito algumas mudanças, e a gente vai comentar isso, né? A legislação traz algumas falhas, então algumas teses, algumas medidas estratégicas de contenção de prejuízos, etc., vão acontecer nos próximos meses, mas o Senado não supriu esses defeitos que tinha na legislação por uma questão política. Porque se o Senado mexesse
no texto que foi aprovado pela Câmara, o Senado não conseguiria fazer avançar o projeto na velocidade que o governo queria. Por quê? Porque esse projeto teria que voltar para a Câmara para ser votado de novo. E se esse projeto fosse votado depois da virada desse ano, só poderia ter aplicabilidade em 2027. E o governo precisa desse projeto ainda em 2026, justamente por isso que eu vou dizer agora. Esse projeto, pela dicção do governo, que o governo tenta vender, isso é um projeto de isenção de renda. E por ser um projeto de isenção de renda, aqui é a ideia, ele vai alcançar cerca de 16 milhões de brasileiros. Num benefício, que hoje a gente tem uma faixa de isenção muito pequena, e o governo vem aumentar essa faixa de isenção, beneficiando esses 16 milhões de pessoas. Em contrapartida, para pagar essa conta, dessa perda de arrecadação que o governo vai ter, existe uma necessidade de compensar esse valor. E o governo vai compensar como? Com o que se chama de alta renda, tributação da alta renda, os super ricos. E super ricos são esses, na visão do governo, são todos aqueles que ganham uma renda anual acima de 600 mil reais. E essas pessoas que têm renda anual acima de 600 mil reais são mais ou menos aproximadamente 140 mil pessoas. Então a conta é simples do ponto de vista do governo. Eu vou beneficiar 16 milhões de pessoas e vou prejudicar, entre aspas, e quem vai pagar a conta são 140 mil pessoas. Então a matemática do governo é muito simples, a matemática bate, e essa matemática é a matemática que vai ser usada do ponto de vista eleitoral. É por isso que o governo tinha uma pressa na aprovação desse projeto, e é por isso que esse projeto saiu manco, saiu capenga com alguns defeitos, mas que não seriam corrigidos pela Câmara e nem pelo Senado, justamente porque se fizessem isso, o governo ia perder o time de aprovação desse projeto para poder utilizar esse projeto na eleição do ano que vem. Então o cenário político é mais ou menos esse. O que aconteceu? Aprovação na Câmara, aprovação no Senado, está agora num período que é um ano crucial, um período crucial para a gente fazer as reestruturações possíveis, porque já no próximo ano, já que o governo conseguiu essa vitória, já no próximo ano, em 2026, a gente vai ter a vigência dessa regra. Então, do ponto de vista político, do ponto de vista de situação, acho que deu para entender que é inevitável esse projeto, assim, já há um bom tempo eu vou falando isso, desde quando isso foi aprovado por unanimidade lá na Câmara, que a gente tem dito para os clientes, isso não é mais uma dúvida, a questão é saber se vai ter algum tipo de ajuste na regra. Provavelmente não vai ter, porque justamente se o Senado mexesse, iria ter voltado para a Câmara e a gente não iria conseguir aprovar isso nesse ano. Então isso já é uma realidade que muitos clientes nossos, por exemplo, já estão começando a trabalhar e já estão tomando algumas medidas preventivas para lidar com essa situação que, de novo, não virou lei ainda porque está lá pausado na necessidade de sanção do governo. Mas é certo que essa nova regra passará a vigorar já em 2026, certo? Esse é o primeiro ponto. Então vamos lá. Vamos entender o que significa esse projeto para você. A gente tem dois mecanismos na legislação nova, tá? Um mecanismo de retenção, isso é um ponto que vem gerando muita confusão aí nas falas de internet, até nas falas de reunião que a gente participa, tá? A gente vai ter dois mecanismos. Um primeiro mecanismo que é uma retenção mensal. Sempre que uma mesma PJ pagar uma mesma PF, um valor superior a 50 mil reais, haverá uma retenção automática, a empresa vai ter que já reter esse valor no momento de pagar, de 10% do valor. Recebi 51 mil, 10% disso. Recebi 60 mil, 10% disso. Recebi 100 mil, 10% disso fica retido para o ajuste anual, que aí é o segundo mecanismo da lei. O segundo mecanismo é justamente o ajuste. A gente faz um ajuste todo ano, a gente declara o imposto de renda, faz o ajuste, vê quanto foi que efetivamente pagou, descobre qual é a nossa alíquota efetiva e se a gente tem algo a receber. Se a gente tiver recebido mais de 600 mil por ano, a gente entra na faixa do governo do que se chama de super ricos e, portanto, a gente vai ter uma tributação mínima de 10%, de até 10%, uma tributação de 0 a 10%. Então, deu para entender, Eu vou calcular isso lá no meu ajuste anual no ano seguinte, em 2027, no caso. Eu vou ter 2026 todo para oferir receitas. Ao final do 2026, lá na virada para 2027, eu vou fazer a minha conta para saber qual é a minha alíquota efetiva. Isso sinaliza alguns pontos importantes, tá? Primeiro, vocês veem que os mecanismos são distintos.
A tributação de 10% no movimento de pagamento de uma PJ para uma PF acima de 50 mil mês não significa a tributação definitiva. Isso fica claro, né? Se eu pago 50, se eu distribuo no mês, que até a título de exemplo, né? Mês de abril, por exemplo, uma PF recebe, a título de distribuição de lucro, que seja, né? Um valor de 100 mil reais, abril 2026. Eu tenho, obviamente, uma retenção de 10%. 10 mil reais ficam presos, ficam retidos. Se lá no próximo ano, no momento em que eu for fazer o ajuste, eu apure 550 mil, ou seja, menos do que o gatilho de 600, que é o gatilho para que eu entre na faixa de tributação mínima de renda, eu não vou pagar o adicional, ou o tributo mínimo de 10%. O que é que vai acontecer? Eu vou receber uma restituição desses 10 mil. Acontece que, por mais que eu não caia na tributação efetiva, efetivamente eu não perdi esses 10 mil reais, vamos dizer, porque a minha renda total no ano não bateu os 600 mil, então não entrei na faixa, né? Ainda que isso aconteça, isso é ruim para mim, porque eu perdi liquidez. Eu emprestei 10 mil reais para o governo em abril e vou receber esses 10 mil, claro que tem alguma correção, mas não é um investimento que você faz, é só uma correção simplesmente do valor. Eu vou receber isso 16 meses, 18 meses depois, de volta. Então, obviamente, eu perdi uma liquidez, eu perdi uma disponibilidade financeira e essa perda foi justamente em virtude dessa mudança, porque me exigiu antecipar um tributo que às vezes até eu saberia que eu não iria precisar pagar, porque dentro da minha conta eu sabia que eu não ia receber mais de 600 mil de distribuição de dividendos, por exemplo, naquela PJ, né? Então, o fato de eu não estar necessariamente na faixa de ser obrigado a pagar a tributação efetiva, o fato dessa regra existir pode me sinalizar um prejuízo e uma perda de liquidez. Claro? Tá aqui? Se tiverem dúvidas, podem ir interrompendo, tá? Outro ponto. No mecanismo da renda, né, da tributação efetiva, quando eu for fazer o ajuste efetivamente, o que é que vai acontecer? Se a gente tem uma renda anual, por exemplo, de 900 mil reais, ou seja, passei dos 600, estou na faixa que se submete a esse imposto de renda mínimo. Eu vou fazer uma conta, isso aí, às vezes as pessoas não estão mencionando dessa forma, até às vezes para fazer um pouco de terrorismo, às vezes, enfim, para não jogar com a clareza da coisa. Mas eu preciso, para saber qual a minha alíquota efetiva, fazer essa conta que está no slide aí, essa fórmula. Eu vou pegar todos os meus rendimentos daquele ano, e aí é por isso que existe uma confusão entre será que é uma tributação de dividendos, é uma tributação de renda, o que é isso? O governo agora vai passar a tributar dividendos, isso é legal, isso é ilegal, né? Isso foi justamente uma manobra do governo para que o governo não caísse na discussão judicial, né, jurídica e precisar levar isso para tribunais, de que estaria havendo uma bitributação. Por quê? Porque a empresa, quando ela vai apurar os seus lucros, ela já tem pago todos os tributos. E até então, o movimento de pegar esse lucro e entregar para o sócio era zerado. Não tinha repercussão de tributo nenhum. Desde 96, 95, essa regra passou a vigorar, aumentou-se o imposto da pessoa jurídica e, em contrapartida, isentou-se o recebimento dos dividendos. Essa regra permanece. Dividendo continua sendo isento. Ninguém paga tributação no envio de dividendos pelo dividendo em si. O que vai acontecer então? É um aumento de tributação para a PF que recebe tanto dividendo, quanto prolabore, quanto locação, quanto quaisquer outros tipos de recebimento. Isso vai entrar na conta dos 600 mil e se essa pessoa, somando dividendos, somando prolabore, somando salário, somando aluguéis que receba, somando tudo, se essa pessoa recebe 600 mil, ela entra nessa faixa. E ela vai pegar o dinheiro que ela recebeu e colocar nessa fórmula que a lei traz, né? Então, 900 mil dividido por 60 mil, porque os 60 mil é o valor dos 5 mil de isenção multiplicado por 12, né? Menos 10. Ali, de onde é que você está tirando essa fórmula? Da lei. A lei traz exatamente essa fórmula para você aplicar, colocar o seu rendimento. Provavelmente, você não vai precisar fazer essa conta na mão, porque no momento do ajuste anual, isso deve, a gente não sabe ainda como vai ser, mas isso deve ficar automático, né? Mas você precisa saber para você se preparar para o tamanho da pancada que você pode levar em 2027 no momento do ajuste, né? Então, nesse exemplo de alguém que recebe 900 mil no ano
inclusive dividendos, essa pessoa ficaria sujeita a um imposto de renda mínimo de R$ 45 mil. Se ela tiver uma renda anual acima de 1.200, ela já cai no teto, que é 10%. Né? Então, ela já teria que pagar o imposto de renda mínimo de R$ 120 mil. Então, acho que deu para ficar claro que essa tributação, o IRPF mínimo, não se trata propriamente de uma tributação de dividendos. E entender isso é importante porque a partir disso a gente consegue traçar algumas estratégias que são as que eu vou começar a mencionar aqui brevemente para vocês, tá? Então, primeiro, uma coisa que tem que ficar muito clara, essa regra não é uma tributação de dividendos. O dividendo continua isento, o que vai ser tributado é a renda total da pessoa física, tá? E aí o que é que a gente precisa fazer logo hoje, a janela de ouro, né? O que é que eu tenho que fazer até 31 de dezembro de 2025? Existe uma possibilidade de depois ser discutida uma mudança nessa data, mas até agora o que nós temos é que o lucro antigo, né? Porque isso é um problema, né? Para eu fazer distribuições para a pessoa física, eu vou passar a ter a possibilidade de pagar alguma tributação a mais, se isso é uma realidade que o projeto de lei traz, eu preciso lidar com o lucro que eventualmente eu já tenho até agora. O lucro que eu for auferir em 2026, 27, 28, 29, 30, já vai acontecer no movimento dessa nova regra, na vigência dessa nova regra. Agora, e os lucros que eu tenho até esse ano? Às vezes eu tenho lá na contabilidade um lucro acumulado de 5 milhões, 6 milhões, às vezes não tenho caixa para isso, mas contabilmente eu tenho aquele lucro. Onde é que eu consigo saber isso? Meu balanço. Eu vou olhar o meu balanço, vou ver se eu tenho um lucro acumulado. Se eu tiver um lucro acumulado, a lei me diz que eu posso carimbar esse dinheiro se eu deliberar pela distribuição desse dinheiro até 31 de dezembro de 2025. Certo? Se eu fizer isso, eu consigo distribuir para PF, para PJ, para qualquer pessoa que seja, sem que esse dinheiro fique sujeito a compor aqueles 600 mil ou 120 ou 1 milhão e 200 para poder bater nos 10% de IRPF mínimo. É como se aquele dinheiro antigo eu pudesse, a partir da deliberação em ata, eu pudesse carimbar e eu pudesse fazer as transferências desses valores para a pessoa física como se a lei não tivesse mudado. Mas isso só para aquele dinheiro que, primeiro, eu tenho no balanço, então eu preciso fazer um movimento muito ágil de revisão dos meus balanços, para não correr o risco de ter um lucro contábil que eu não tenha correspondência no meu balanço. Então, eu tenho que puxar com as contabilidades quais são os balanços atualizados da empresa, e eu tenho que correr para fazer a deliberação. Aqui, isso vai chamar a atenção para um ponto que às vezes a gente deixa passar, né? É muito comum que no dia a dia, o que a gente faz, né, com relação a lucro? A gente simplesmente está aqui na empresa, eu sou sócio, eu tenho um negócio, tenho uma pessoa jurídica, eu preciso receber um dinheiro, porque, enfim, eu preciso me manter. Normalmente, eu não vou receber esse dinheiro por prolabore, porque eu tenho um impacto tributário muito grande, e eu vou receber os valores que eu quero receber como distribuição de lucro. E, normalmente, as empresas fazem o quê? Um PIX. Normalmente, as empresas não fazem uma deliberação numa ata de reunião, reconhecendo o lucro e, portanto, depois distribuindo esse lucro enquanto dividendos. As empresas não fazem isso. Com essa nova regra, a gente vai ter que usar essa formalidade de uma maneira muito mais concreta, e para esse lucro de 2025, até 2025, vai ser necessário fazer isso para que eu consiga distribuir esse dinheiro sem ter o impacto financeiro, né? Então, um exemplo prático que a gente traz aqui é, se uma empresa tem 3 milhões de lucro acumulado até 2025, eu posso deliberar em ata até 31 de dezembro e pagar 1 milhão por ano, por exemplo, até 2028. Pagando 1 milhão em 2026, 1 milhão em 2027, 1 milhão em 2028. Esse 1 milhão que eu paguei para o sócio entra na conta dos 600 mil? Não, porque eu carimbei esse dinheiro na deliberação de 31 de dezembro de 2025. Se eu não tivesse carimbado, esse dinheiro que sairia em 2025, em 2026, 27, 28, seria sujeito a entrar nessa faixa dos 600 mil e, portanto, eu teria a alíquota progressiva de até 10%. Beleza? Se eu fizer isso
se eu carimbar esse dinheiro, portanto, eu não vou ter esse problema, né? Isso vai ser um movimento que a gente vai precisar fazer, né, sempre agora nas distribuições que a gente for tomar no dia a dia, né? Isso vai levantar, primeiro, algumas situações muito práticas, né? Como a gente vai passar a receber valores? Quais são as soluções possíveis para a gente conseguir ainda se remunerar, mas a gente não se submeter a esses problemas que a legislação nova, né, nos traz. Então, o que dá para fazer? Primeira coisa, né, que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar. Primeira coisa é usar uma estrutura de PJ, a holding. Eu posso usar essa estrutura de PJ para quê? Como vocês lembram no começo da minha fala, né? Eu não tenho, nessa nova legislação, uma tributação dos dividendos, certo? Se eu não tenho uma tributação dos dividendos, mas uma tributação do dividendo que é transferido para a PF, significa que o dividendo transferido para a PJ não tem nada a ver com a nova regra. Então, o mecanismo, obviamente, mais prático que dá para fazer é, em vez de eu fazer distribuições da minha empresa operacional, que eu tenho, nesse exemplo, né, nesse desenho, eu tenho uma operacional 1, 2 e 3, sei lá, uma empresa de locação, uma empresa de serviço, uma indústria. Em vez de eu plugar o sócio pessoa física em cada uma dessas empresas operacionais, a tendência vai ser que eu substitua essa pessoa física por uma PJ. E aí eu faço a distribuição da operacional 1, 2 e 3 para a holding. Esse movimento de transferência não tem tributação, porque o dividendo continua sendo não tributável, isento, né? E da holding eu posso ou não transferir para a pessoa física. E esse movimento de transferência para a pessoa física é o que vai gerar a tributação. Então, o que pode ficar mais claro para ser, o que pode ser a tendência, né, que vai ser a tendência de muita gente? É começar a se substituir por pessoas jurídicas. E o custo, normalmente, que você teria na pessoa física, você começa a deslocar para uma pessoa jurídica, para uma holding de participações, por exemplo. E aí, chamar a atenção para um ponto que é óbvio para alguns, mas para outros nem tanto. Se essas empresas operacionais que nós temos aí embaixo forem do Simples Nacional, é claro que eu não vou poder usar essa estrutura. Porque se eu plugar uma pessoa jurídica em cima de uma empresa do Simples Nacional, eu quebro o Simples Nacional. Então, se a minha estratégia empresarial tem a ver com a manutenção da minha empresa no Simples, esse mecanismo da holding eu não consigo fazer, porque se eu fizer, eu derrubo o Simples, né? Esse é o primeiro ponto. A outra possibilidade de eu atuar é com o modelo híbrido. Eu posso continuar ligado na minha empresa operacional, na minha indústria, e eu coloco uma pessoa jurídica constituída por mim também, ligada nessa empresa operacional. E aí eu posso transferir para a minha pessoa física um valor que não bata os 50 mil, porque aí eu não caio na faixa de isenção, e o troco, aquilo que excederia, eu vou distribuindo para a PJ. Mantenho na minha PF, então, algum volume financeiro, mas eu não mantenho um volume financeiro tal que me obrigue a entrar no grupo da alta renda, que, portanto, vai ser tributável no imposto de renda mínimo, né? Então, a gente tem um modelo de holding padrão, a gente tem esse modelo híbrido para algumas situações, porque eu vou ficar podendo fazer esse mecanismo de compensação entre os valores totais que eu preciso receber no meu dia a dia, na minha vida, da minha empresa, da qual eu sou sócio, certo? Outras estratégias possíveis, e aí é importante começar a ter cuidado aqui, porque algumas pessoas já têm falado disso, e a gente tem visto alguns movimentos que são mais arriscados do que solucionadores, que é essa divisão de PFs, né? É o famoso, em alguma medida, eu já vi gente pensando em colocar, vamos colocar um laranja aqui então. Porque aí, se eu preciso receber 100 mil por mês, eu não consigo receber isso na minha PF mesmo, eu vou ter que transferir isso para uma outra pessoa, porque aí cada um recebe 50. Obviamente que se eu colocar um terceiro, completamente alheio, dentro da companhia, eu vou trazer um risco societário muito elevado. Então, essa sugestão de cara já é uma sugestão, por essa razão, desaconselhável. Depois, eu não posso simplesmente transferir de graça a minha participação para um terceiro aleatório. Porque se eu transferir isso de graça, eu vou me submeter ao pagamento de TCD, que é 8%. Então é um movimento que, para
compensar um eventual ganho tributável lá na renda, eu já vou fazer uma transferência de 8% de participação para um terceiro e vou me submeter à possibilidade de pagar 8% de TCD em cima do valor de mercado, talvez, da empresa. Então, é um movimento arriscado. Onde é que isso pode fazer sentido? A gente sabe que tem algumas empresas que, na prática, são conduzidas por marido e mulher, mas esse marido e mulher são donos efetivos da empresa, eles às vezes estão em regime de comunhão parcial, e para fazer esse movimento, às vezes a empresa, por uma conveniência lá do passado, às vezes por uma questão de estratégia tributária que lá do passado tinha, às vezes está só um dos cônjuges na sociedade e o outro não. Mas na prática, os dois são donos, a renda é compartilhada pelos dois. Isso às vezes acontece. Quando isso acontece, existe uma possibilidade de eu fazer uma transferência da minha pessoa física, se eu tiver com a minha esposa na sociedade, eu posso fazer essa transferência de uma parte da minha participação societária sem pagar o tributo. Porque nessas circunstâncias, a esposa, se eu tiver no regime de comunhão parcial, ela é dona da metade. Ela tem ameação. Se ela já tem ameação, a minha simples transferência da participação não é um acréscimo patrimonial para ela, portanto não é doação, portanto eu não pago 8% a mais. E também não é uma compra e venda que vai me exigir ali um trânsito financeiro. No caso de casais que conduzem a empresa, é possível usar esse mecanismo de separação da propriedade para eu evitar cair no adicional, na regra do adicional, né? É que eu vou ter cuidado aqui. Se eu tiver um regime de separação total de bens, eu não vou poder fazer isso, certo? Por quê? Porque se é separação total de bens e a empresa está, sei lá, só no nome da esposa, se a esposa for transferir essa participação societária para o marido, ela vai ter aquele problema. Se ela der de graça, né? Se ela transferir gratuitamente, vai ser doação e tem TCD, e se ela fizer uma compra e venda, vai ter que ter trânsito de dinheiro. Ah, e se eu fizer só uma compra e venda formal? Fazer de conta que eu fiz uma compra e venda. Coloco lá o capital social é 10 mil, eu preciso transferir 50% para ela, eu posso fazer a transferência então de 5 mil cotas para ela por 5 mil reais. Pode, formalmente, mas isso vai sinalizar para a Receita Federal uma provável fraude, já que a empresa, na certa, vale mais do que 5 mil reais. Então, é o mesmo problema que a gente tem hoje, essa regra não mudou o problema, isso aí já é uma simulação na regra atual e vai continuar sendo uma simulação na regra futura. Acontece que, no futuro, os olhos da Receita vão estar mais abertos. Então, movimentos como esse, que parecem muito simplistas, que parecem muito simples, simplesmente eu vou transferir a cota para uma outra pessoa, para minha esposa, para o meu filho, enfim, qualquer pessoa que seja, vou transferir como compra e venda para não pagar o ITCD e pronto. E pronto, mais ou menos, porque isso pode gerar uma fiscalização e o governo não é besta. Da mesma forma que a gente está pensando em soluções, o governo sabe que estamos pensando em soluções e ele sabe quais são as soluções mais fáceis e legais para ele fiscalizar. Então, é um ponto de atenção a gente ter cuidado com esses mecanismos muito fáceis que depois podem virar contra a gente, né? O segundo ponto é cuidado com a rotina societária. Como eu falei, a gente tem o costume, nas empresas, de não fazer as distribuições de lucro como manda o figurino da lei. A gente faz um PIX e depois fala para o contador reconhecer aquele PIX que a gente recebeu como distribuição de lucro. Ninguém faz uma apuração, ninguém nunca olhou o balanço e isso tem que mudar. Porque a partir do momento em que o governo vai ficar com um olho maior em cima do meu trânsito financeiro entre as empresas, eu vou ter que justificar para ele, por exemplo, que no correr daquele ano eu não recebi valores superiores a 50 mil por mês e, portanto, eu não precisei ter retenção. Eu preciso deixar isso claro documentalmente para que no momento de uma fiscalização eu possa levantar aquela minha ata de distribuição de lucro e dizer, eu distribuí 49 mil no mês 1, 49 mil no mês 2, no mês 3, no mês 4 e por isso eu não me enquadro na regra. Então, eu tenho que começar a ter uma rotina societária formalizada para evitar que eu me submeta a essa majoração tributária, digamos assim, né? E o outro mecanismo que vai acontecer na prática é que as PJs vão terminar sendo usadas como novas PFs, né? A tendência, obviamente, já que eu não posso distribuir tantos valores para a minha pessoa física,
a tendência vai ser que eu concentre menos gastos na minha pessoa física, que a pessoa física vai empobrecer, ao passo que a sociedade, seja a operacional lá de baixo, seja a holding, ia perguntar algo, Achides? Beleza, se quiser interromper, fica à vontade, viu? Então o mecanismo vai ser, já que a minha pessoa física tem que ter menos recursos financeiros, eu vou terminar concentrando os gastos na minha pessoa jurídica. Seja na holding, se eu constituir a estrutura de holding, seja na operacional, se eu não mexer com essa estrutura, né? Qual é a vantagem, então, de eu colocar essa holding atravessada no meio da minha estrutura? Primeiro, se eu deixar todo o volume financeiro na minha PJ operacional, vocês concordam que uma PJ operacional é uma empresa de risco? É uma empresa que pode ter uma reclamação trabalhista, é uma empresa que pode ter um bloqueio de conta, é uma empresa que lida com o público, é uma empresa que pode ter algum nível de problema. Se eu deixo um volume financeiro simplesmente na conta bancária, sem fazer uma destinação, aquele dinheiro, obviamente, fica mais exposto. Se eu tenho uma estrutura acima dela, eu crio uma camada um pouco maior de distanciamento entre esse volume financeiro. E nesse veículo de cima, eu consigo, de repente, concentrar alguns gastos que façam sentido, né? Isso é um ponto importante também. Vai fazer sentido eu concentrar absolutamente todos os meus gastos pessoais de restaurante, de colégio de filho, de pet shop, enfim, de qualquer coisa que seja, dentro do cartão corporativo, por exemplo, da pessoa jurídica? Isso vai fazer sentido? Você vê que a Receita Federal não vai bater a cabeça na parede na virada de 2025 para 2026. A Receita Federal, até agora, ela sabe que, por exemplo, você retira de distribuição de lucro 100 mil por mês. Vamos dizer que esse seja o caso. Ela não vai esquecer disso na virada do ano. Então, se no próximo ano, por um milagre, você passa a sobreviver recebendo R$0, a Receita Federal, obviamente, vai achar isso um pouco esquisito. E se ela achar isso um pouco esquisito, ela já vai ter um livro muito menor de pessoas, são 140 mil que a gente colocou aqui, para serem fiscalizadas. Então, obviamente, se ela vê um salto muito grande de recebimento, ela vai achar estranho e vai fiscalizar. E, especialmente, se os gastos da sua pessoa física não são compatíveis de forma alguma com o recebimento que você tem. Então, é interessante a gente ter cuidado com isso, porque eu tenho visto muita gente dizendo, não, agora todo tipo de despesa minha vai ser no cartão corporativo da empresa operacional. Tem dois problemas aí. Primeiro, uma confusão patrimonial, a gente vai estar misturando o patrimônio pessoal com o patrimônio da empresa. E, de novo, essa regra é a regra atual, não vai mudar no ano que vem. A confusão patrimonial tira a minha proteção, enquanto empresário, de eu não misturar o patrimônio da empresa com o patrimônio da pessoa física. Por que que hoje, por uma dívida da empresa, salvo as dívidas trabalhistas, que tem um regime meio maluco, por que que hoje, por exemplo, a dívida bancária, se eu tiver uma dívida bancária, o banco não pode, a menos que eu seja fiador, ele não pode bloquear um dinheiro meu, pessoa física, a menos que eu seja o fiador. Porque existe uma proteção entre o patrimônio do sócio e o patrimônio da empresa. Isso aí é a personalidade jurídica da empresa que garante que as dívidas da empresa são da empresa e as dívidas do sócio são do sócio. Se eu misturo esse patrimônio, se fica muito claro para terceiros, para a Receita Federal, para o mundo, que não existe separação nenhuma entre o que é da empresa e o que é meu, significa que não tem por que ter essa separação. Então, eu perco essa proteção da personalidade jurídica e começo a ser passível de execuções na minha pessoa física por todo o problema que exista na minha empresa operacional. Isso é mais uma razão pela qual não faz sentido, talvez, no caso concreto, a gente concentrar muitos gastos ou gastos desproporcionais na empresa operacional. Mas talvez faça sentido a gente subir isso para uma holding que fica acima e nessa holding de cima eu conseguir fazer a boa distribuição desses valores. Então, deu para entender mais ou menos qual é o gargalo aí e o risco, digamos assim, da solução fácil, e não é simplesmente eu colocar tudo que eu tenho agora no cartão corporativo da empresa para me livrar do problema, porque isso vai levantar uma possibilidade de eu ser responsabilizado por problemas da empresa, eu perco o véu da personalidade jurídica, porque eu tenho confusão patrimonial, e dois, a Receita Federal lembra o que eu ganho.
Então, misteriosamente, eu não posso passar a ganhar R$0. Eu tenho que construir uma estrutura que faça sentido, né? Sempre gosto de dizer isso. Uma boa estratégia é uma estratégia que a gente consiga contar isso e corra o risco, pelo menos, de alguém acreditar. Se eu conto uma historinha e a historinha fica muito manca, significa que a estratégia é ruim. Porque se eu tivesse ideia de uma maneira muito simples, se essa ideia é muito facilmente verificável como fraude pela Receita Federal, a Receita Federal vai ter essa conclusão. A Receita Federal quer arrecadar. Vocês lembram que a Receita Federal vai ficar com os olhos maiores justamente porque o objetivo do projeto é isentar a baixa renda e aumentar a tributação da alta renda. Essa conta precisa fechar. Se todo mundo usa uma estratégia falsa e não gera esse aumento de arrecadação para o governo, obviamente o governo vai achar que tem algo estranho e os órgãos de fiscalização vão ficar mais presentes e mais persistentes nas fiscalizações. Beleza? Até aqui? E aí, cuidado, né, com as emoções, na linha do que eu estava falando, né? Se eu for para muitas estratégias fáceis, eu corro um risco de cair em algumas armadilhas. E a primeira armadilha que a gente tem que considerar, e isso aí de fato tem pouca gente falando, é a Receita Federal, além do olho maior em cima da questão da renda, a Receita Federal, a partir do próximo ano, vai ter um outro mecanismo que é o cadastro de imóveis, né? O cadastro imobiliário brasileiro. Isso aí, como tem nessa notícia que eu pus, né? Vai criar um CPF dos imóveis. Então, os imóveis vão ser facilmente identificados pela Receita Federal, para que a Receita Federal saiba onde está e possa conferir quem mora lá. Então, você, enquanto sócio da empresa, a Receita Federal, em tese, sabe onde é que você mora. Porque você tem uma declaração de imposto de renda e você tem uma residência fixa. E a Receita Federal também vai conseguir saber muito facilmente de quem é aquele imóvel no qual você mora. E aí que tem o problema. O que é que muitas estruturas, e aí a gente começa a entrar nos problemas de holdings que às vezes já estão constituídas, mas que podem estar constituídas de maneira errada. O que é que muita gente faz? Eu estou passando agora tudo meu, né? Tudo da minha vida, para a pessoa jurídica, porque me disseram que agora a PF é a nova PJ, a PJ é a nova PF, então tudo que agora estava na pessoa física vai ter que migrar para uma pessoa jurídica e pronto. Se eu faço esse movimento sem raciocinar, o que é que eu posso fazer? Eu moro aqui na minha casa, eu vou pegar essa minha casa e vou jogar para dentro de uma empresa patrimonial. Vou holdear esse imóvel e vou continuar morando lá. Quem é que é o dono desse imóvel? Proprietário? A holding. Quem é que mora lá, que usa? Sou eu. Esse uso eu pago para a holding? Pode parecer absurdo, mas é nesse tema que a Receita Federal vai começar a bater. Porque normalmente eu não pago para a holding. É óbvio, a holding é minha, a empresa é minha, eu vou tirar o dinheiro do bolso e colocar no outro. Normalmente a gente não faz isso. A gente fica gratuitamente, entre aspas, porque o dono é a holding, e eu fico gratuitamente usando aquele imóvel. E aí, hoje, eu já tenho uma regra no meu imposto de renda, que é esse regulamento do imposto de renda aí de 2018 até 2028 aí no slide. E ele diz o seguinte: na hipótese de um imóvel cedido gratuitamente, constitui rendimento tributável na declaração anual do ajuste, equivalente a 10% do seu valor venal. Então, se eu moro de graça no imóvel, a Receita Federal já pode, hoje, e vai poder ainda mais, porque agora ela vai ter um mecanismo de fiscalização muito mais eficiente, ela pode me tributar em 10% como uma renda presumida, porque eu tenho uma vantagem econômica. Se eu moro de graça, significa que eu estou deixando de pagar aluguel. E se eu estou deixando de pagar aluguel, eu tenho um benefício financeiro. E a Receita Federal não quer que você tenha benefício nenhum, ela quer receber o dinheiro dela. Então, ela vai presumir que a sua renda tributável é equivalente a 10% do valor do imóvel. Então pensa aí, você tem um imóvel de R$1 milhão. A Receita vai presumir que por ano você tem R$100 mil de receita em virtude de estar morando de graça no imóvel que você apressadamente às vezes jogou numa holding. Isso é um ponto que a gente vai precisar ficar atento para montar as estratégias patrimoniais para 2026, 27, 28. Calil, está dizendo que essa regra é de 2018. Se essa regra já existe, por que eu vou me preocupar com isso agora? Porque agora,
a partir do próximo ano, eu tenho dois mecanismos que vão ser o fiel da balança, que vão diferenciar esse jogo. Primeiro, que a Receita Federal vai ficar com o olho aberto em cima de quem tem um patrimônio maior, e depois que eu tenho o CPF dos imóveis, que eu tenho um cadastro imobiliário brasileiro. Então, esses dois mecanismos vão tornar possível que a Receita fiscalize essa regra que já poderia fiscalizar atualmente. Esse é o primeiro ponto. Renda da pessoa física tende a ser tributada em 10% caso eu more de graça no imposto no imóvel que eu coloquei na hold. E vê, isso vai fazer toda a diferença, inclusive, para eu somar aqueles 600 mil. Porque se eu tenho esse imóvel de 1 milhão e eu moro de graça nele, e a Receita presume que eu tenho uma renda anual de 10% disso, significa que eu já comecei o ano com 100 mil reais. Então, o meu volume de receita de distribuição de lucro, por exemplo, tem que ser menor, o meu prolabore tem que ser menor, todos os meus outros ganhos de aluguel tem que ser menor para que eu não chegue nos 600 mil, já que eu já estou perdendo 100 mil de margem, de gordura, em virtude dessa operação com o imóvel. Deu para entender isso? Segundo ponto, na pessoa jurídica que aluga, né, ou que cede gratuitamente, na nova reforma tributária, na mudança tributária que a gente vai ter o tal do IBS e CBS, o IVA dual. E essas empresas, embora elas ofereçam gratuitamente, vão precisar pagar o equivalente ao IBS e CBS, que dá ali na casa dos 8%. Né? E é isso que diz o artigo 5º lá da Lei Complementar 214, de 2025, né? Então, a lei desse ano. Ele vai dizer: o IBS e o CBS também incidem sobre as seguintes operações: o fornecimento não oneroso ou inferior ao valor de mercado de bens e serviços. Então, a empresa vai pagar para você usar aquele imóvel, vai pagar o imposto, e você vai pagar para poder estar usando aquele imóvel. Tem dois gatilhos diferentes de tributação que a gente vai precisar ficar atento para o próximo ano. Dá para discutir judicialmente isso, dizer que é uma bitributação, dá para ter tese tributária para derrubar isso, para conformar melhor isso? Dá, mas a Receita Federal tem os seus argumentos, o fisco tem seus argumentos. De fato, uma tributação é na PJ, uma tributação é na PF, são fatos geradores, de certo modo, diferentes e são impactos diferentes para cada uma das pessoas jurídicas. Da mesma forma que, se eu loco um imóvel, hoje eu pago o tributo de locação na empresa que está locando, na pessoa que está locando. E, de todo modo, quem recebe uma doação ou quem recebe ganhos financeiros também paga uma tributação pela vantagem financeira que obteve. Né? Então, a Receita Federal tem os seus argumentos, é questionável isso, mas isso é o que temos hoje. Certo? E a gente não pode ficar fechando os olhos para isso, para tomar algumas estratégias que possam ser muito arriscadas e que terminam não fazendo sentido. E depois, um ponto também que é interessante é a questão dos investimentos. Né? Para a gente ir caminhando aqui para o ponto de atualização. Né? Esses investimentos aqui, vocês sabem que tem diferença na tributação entre a PF e a PJ, certo? Nessa ânsia de jogar tudo para a PJ, o que a gente já tem visto é pessoas querendo jogar todo tipo de investimento para a própria pessoa jurídica e deixando a PF sem absolutamente valor nenhum, ou até mesmo programando os seus investimentos para que ocorram única e exclusivamente pela PJ. Isso pode ser feito? É ilegal? Não. Se a minha PF vai ter menos dinheiro, porque eu vou estar no mecanismo de gastar mais na PJ e distribuir menos para a PF, essa é a tendência normal, significa que eu vou ter menos dinheiro no bolso da minha pessoa física. E eu invisto justamente o excesso de dinheiro no bolso que eu tenho. Se o meu excesso de dinheiro no bolso agora vai ficar na PJ e não na PF, significa que o perfil de investimento vai ficar migrando para a PJ e não para a PF. E isso traz um impacto tributário. Para que eu possa escolher efetivamente que tipo de investimento eu faço na PJ e que tipo de investimento eu faço na PF. O que é que vai acontecer se eu quiser que do recebimento que eu tenho, sei lá, eu recebo 100 mil por mês, eu gasto 50. Sobra todo mês 50 mil reais para mim. E eu normalmente aplico esse dinheiro no CDB, no banco, enfim, coloco esse dinheiro investido em alguma coisa, vou juntando aquele valor. Isso a gente fazia e a gente fazia na PF. Lá abria uma conta da XP e colocava o dinheiro no CDB e fazia ali a carteira de investimentos. Só que hoje, a partir de então,
eu não vou conseguir jogar esses 100 mil para a pessoa física, certo? Então não vai sobrar esse troco de 50 mil para eu investir na pessoa física. Vou ter que fazer isso na pessoa jurídica. Se eu jogar esses 100 mil para a pessoa física, eu levo uma mordida de 10% do fisco. Se eu mantiver isso na pessoa jurídica, no momento da minha tributação da renda, o que é que vai acontecer? Eu vou ter uma tributação provavelmente maior. Porque na minha pessoa física, eu tenho um ganho, uma tributação sobre os ganhos de rendimento, ali na casa dos 15%. Aí vamos esticar, vamos botar os 27,5%. Né? Mas na pessoa jurídica, eu tenho uma tributação nessa receita de 34%. Então, a minha tributação na pessoa jurídica tende, para investimento, tende a ser maior do que a tributação na pessoa física, especialmente em alguns tipos de investimento, como LCI, LCA, que é isento de imposto de renda hoje na pessoa física. E na pessoa jurídica, não. Na pessoa jurídica, a tributação é normal. Então, qual é a conta que vocês vão precisar fazer? Esse meu investimento, que eu estou querendo fazer aqui, é um investimento de curto prazo ou de longo prazo? Vai ter que fazer essa conta para cada movimento financeiro que a gente for fazer. Se for um investimento de longo prazo, vocês concordam que pode até valer a pena eu pagar os 10% para jogar isso para a pessoa física. Porque no longo prazo, como a tributação da PF é menor, pode ser que eu recupere esse dinheiro. Agora, se o meu investimento é de curtíssimo prazo, provavelmente não vai valer a pena eu jogar esse dinheiro para a PF. Porque se eu jogar para a PF, eu vou perder 10%. Então é melhor eu manter esses 10% comigo, eu ficar com o dinheiro todo para investir, embora a minha tributação seja maior nos rendimentos. Porque esse rendimento é de curto prazo. Então eu vou ter pouco tempo para pagar esse valor da tributação elevada. Eu vou ter menos rendimentos. Então, cabe a gente fazer essa conta para cada movimento que a gente for fazer. E é por isso que o objetivo central, digamos assim, desse encontro é cuidado com as soluções prontas, cuidado com o que estão dizendo que é para você fazer de hoje para amanhã, cuidado com essa ideia de vou pegar tudo que é meu e vou jogar na hold, cuidado com a ideia de que eu vou gastar tudo no cartão corporativo da empresa, cuidado na ideia de eu vou pegar todos os meus bens e jogar para a empresa e vou fazer todos os investimentos por lá. Às vezes pode sair mais caro, e não faz o menor sentido que, dentro de uma mudança que você tem a condição de fazer um estudo, você tome uma decisão impensada porque está no calor da emoção. Claro, é uma mudança que saiu uma alteração legislativa agora nos 45 do segundo tempo, a gente já precisa se movimentar rápido, mas movimentar rápido não significa que a gente vá se movimentar de qualquer jeito. Né? Vamos fazer um movimento rápido, mas um movimento certeiro, para que a gente evite de cair nesses problemas e a gente termine ficando pior. Né? Então, nesse rumo, é o que a gente tem dito. A saída é o planejamento. Então, como é que eu vou chegar, no caso concreto de cada um de vocês, como é que eu posso chegar na melhor estratégia? Primeiro de tudo, o que vocês vão fazer saindo daqui? Eu vou revisar toda a minha matriz patrimonial. O que é que eu tenho de bens, o que é que eu tenho de empresas, o que é que eu tenho de direitos, o que é que eu tenho de sociedades, o que é que eu tenho de investimento. Vou revisar isso tudo. Na minha PF, o que é que tem na minha PJ e vou rever os meus balanços. Depois, eu vou comparar os custos e as oportunidades. Então, eu vou simular. Cara, se eu recebo esse valor por mês, se eu tenho determinados bens, como é que vai ficar a minha situação patrimonial na regra de 2026? Eu vou comparar. Se eu transferir isso para um terceiro, o que é que vai acontecer? Qual é o custo disso? Se eu pego essas minhas cotas, essas minhas propriedades, integralizo numa holding, qual é o custo disso? O que é que vai acontecer? Qual é o benefício que efetivamente eu tenho? Qual é o risco que efetivamente eu tenho? Então eu preciso contabilizar esses custos e essas oportunidades. Colocar isso no papel. Depois documentar todos esses atos que a gente for tomar. Né? Inclusive o ato principal que eu tenho que fazer ainda nesse ano, que é a ata de distribuição desses lucros. Né? E depois acompanhar esse fluxo. Acompanhar o fluxo que eu defini. Qual é a estratégia patrimonial que eu adotei? É deixar a minha PF sempre com um limite de recebimento de até 50 mil. Então isso vai mudar um pouco o jogo. Né? Tem algumas empresas que fazem, por exemplo, de distribuição de dividendo trimestral, ou semestral, ou anual. Aí eu pago uma pancada de valor para o sócio, pelo menos um valor acima de 50, no mesmo mês. Eu vou poder continuar fazendo isso? Provavelmente não.
provavelmente eu vou ter que distribuir meu recebimento de dividendos nos outros meses. Então eu preciso planejar e eu preciso acompanhar esse planejamento e ficar atento para que os movimentos de equalização de recebimento fiquem dentro do limite, né? Então a gente vai precisar levantar a documentação, entender ali qual é os bens que existem na minha matriz patrimonial, qual é o volume de fluxo financeiro que eu tenho entre PJ e PF, inclusive o que é que eu tenho de prolabore, o que é que eu tenho de lucro efetivamente para receber, o que é que às vezes é reembolso de capital, né? Tem algumas outras formas de você receber dinheiro da PJ, por exemplo, não é só dividendo e nem é só prolabore. Eu vou identificar quais são os imóveis que eu tenho, quais as receitas às vezes que eu tenho de aluguel, e se é vantajoso eu continuar recebendo isso na PF, ou se eu começar a deslocar para uma PJ, ou se eu divido. Eu posso, de repente, montar uma estrutura em que eu tenho uma empresa de participações, que é uma empresa para participar de negócio e receber o lucro líquido das minhas operações, e eu posso ter uma outra empresa que vai ter o objeto, de repente, de locação de imóveis, e ali eu faço uma vertente imobiliária, e ali eu concentro o meu patrimônio pessoal, e eu mantenho esses dois organismos separados para que eu não receba tudo na minha PJ e, ao mesmo tempo, eu já ensaio um movimento de organização patrimonial, né? Então é interessante fazer esse movimento de entendimento dessa matriz patrimonial, corrigir os balanços para que eu possa, então, efetivamente tomar a melhor medida possível, já que a gente já vai ter conseguido entender o cenário. Depois, vocês vão precisar entender qual é a estrutura que vocês vão operar. Qual é o tipo de empresa? Vai ser importante. Eu vou trabalhar, se eu holdear, né, se eu me transformar numa hold, eu vou trabalhar numa SA ou eu vou trabalhar numa limitada? Quais as vantagens de um e de outro mecanismo societário? Na SA eu tenho uma dificuldade um pouco maior de distribuição desproporcional, mas em compensação eu consigo ter um juro sobre capital próprio, em compensação eu tenho outros benefícios na própria SA, eu tenho uma capacidade de anonimização um pouco maior. Então qual vai ser o mecanismo que eu vou querer efetivamente adotar? Qual o tipo societário? Vai precisar ser pensado por vocês, né? Depois, quem são as partes que eu vou envolver naquilo? Será que isso já é um movimento que eu possa começar a utilizar como um planejamento patrimonial? Já que eu já vou precisar constituir uma holding para receber valores, será que já faz sentido eu começar a pensar na sucessão? Porque se eu deixar para fazer isso muito depois, a coisa pode ficar mais cara. Se eu me antecipo, eu tendo a conseguir fazer um mecanismo mais simples. Por exemplo, eu estou começando a me holdear, eu me substituir pela holding. Aquela holding vai receber muitos dividendos. Se eu já coloco um filho meu aqui, aqueles dividendos que estão sendo recebidos estão já na propriedade, no final das contas, do meu filho. E eu não preciso lá na frente fazer uma doação, às vezes mais vultosa e às vezes mais onerosa. Porque eu já me antecipei e eu já montei a minha estrutura patrimonial dentro dessa ideia. Então, é um ponto negativo esse aumento de tributação, esse imposto de renda mínimo? É óbvio, é horrível pelo aspecto de você precisar, eventualmente, pagar uma tributação maior, mas isso, você deve aproveitar isso, de certo modo, como uma oportunidade, ingrata, mas é uma oportunidade, de você já começar a ir organizando o seu patrimônio. Você termina forçando a gente a analisar a nossa estrutura patrimonial de uma maneira mais estratégica, inclusive do ponto de vista de sucessão. E depois, fazer os cenários da alocação patrimonial, que é a definição dos fluxos financeiros, né? O que é que eu vou receber pela minha PJ imobiliária, o que é que eu vou receber pela minha PJ de participações, o que é que eu vou manter na pessoa física, o que é que eu vou deixar alocado na pessoa jurídica. Que tipo de investimentos vale a pena eu manter na pessoa jurídica e que tipo de investimento eu subo. Qual é o gap entre uma simulação e uma estrutura e uma estratégia robusta, né? Por exemplo, que é o que eu mencionei para vocês, não vai fazer sentido se eu ganho 100 mil reais até 2025, eu passo a ganhar R$0 em 2026. A gente tem que graduar. Então, se eu tenho alguns custos ali meio que essenciais na pessoa física, eu posso distribuir até 50 mil sem que essa distribuição de 50 mil impacte em qualquer tributação. Então, eu posso manter algum recebimento na pessoa física e, com esse recebimento que eu tenho na pessoa física, eu faço alguns custeios pessoais. E isso fica menos chamativo para uma Receita Federal, né?
pode ser que faça sentido eu ter alguns movimentos de reembolso entre a pessoa jurídica e a pessoa física. Às vezes é comum que eu pague uma viagem, eu pago no meu cartão, pessoa física, e depois a empresa reembolsa. Eu tenho que deixar isso claro nas políticas internas, inclusive nos regimentos, para que se a Receita Federal vier dizer que isso é distribuição de lucro e essa é renda minha, eu possa justificar que não, que aquilo ali foi um reembolso que a empresa me pagou. Mas, claro, isso precisa ser minimamente razoável. Eu não posso dizer que eu tive um reembolso que não faça o menor sentido de uma compra de um bem, um iPhone. Faz sentido, até o iPhone, até certo modo faz, mas um PlayStation 5. Faz sentido eu comprar um PlayStation 5 e dizer que eu recebi um reembolso da empresa em virtude disso? Não. Faz sentido eu comprar um colar, uma joia, e dizer que aquele dinheiro foi pago pela empresa, mas eu recebi a título de reembolso? Não. Alimentação faz sentido em algum modo? Sim. Transporte faz sentido em algum modo? Pode fazer. Mas é aí que está o pulo do gato. Em alguma medida, a gente vai ter que conseguir construir as estratégias decentes sem abusar do remédio. Né? É conhecido, né? O que transforma o remédio no veneno é justamente a dose. Então, a gente tem que ter cuidado com as fórmulas mágicas para a gente não terminar pondo em risco a nossa estratégia. Né? Então, tudo que a gente for fazer, a gente precisa entender os impactos tributários, o plano de ação que a gente vai fazer, qual é o plano de ação para cada bem ou direito da minha matriz patrimonial. O que é que eu vou fazer com aquele meu imóvel da rua tal? O que é que eu vou fazer com aquele meu investimento? O que é que eu vou fazer com aquela minha aplicação financeira, com aquela minha cota? Eu preciso fazer um estudo do que eu vou fazer com cada bem daquele e como eu vou passar a adquirir mais bens. Se eu sou uma pessoa que gosta de comprar muito imóvel na minha PF, todo o dinheiro que eu vou juntando, eu vou comprando imóveis, eu já tenho que pensar numa forma de comprar esses imóveis, de repente, pela minha estrutura de PJ, talvez uma estrutura patrimonial. E aí eu já vou adotando a estratégia, que é a implantação, né, de acordo com o planejamento que eu fiz. Né? É que vocês vão precisar sair, do próximo ano, vão precisar estar com isso pronto. Né? Primeiro, os contratos sociais, para estabelecer, caso vocês passem a trabalhar com a estratégia de holding, para constituir a holding. Depois, fazer os aditivos para que vocês transfiram a participação da pessoa física de vocês para a holding que vocês constituíram. Vocês vão pegar a cota que vocês têm na empresa operacional e vão integralizar na holding de vocês. E isso, a princípio, não é uma transferência, não é uma doação e não tem um custo tributário. Certo? Eu posso fazer uma cessão para uma pessoa lateral, e aí eu tenho que fazer um aditivo de cessão e fechar esse movimento de incorporação dessas ações que eu tenho para me holdear. Então, eu preciso ter esses instrumentos jurídicos muito, muito claros, além do fato de fazer aquela ata final, que é a ata do dia 31 de dezembro de 2025. Então, foi um pouco mais rápido aqui para poder trazer para vocês essas atualizações, chamar atenção para alguns pontos que a gente tem visto em reunião de problema. Então, se vocês tiverem algum tipo de dúvida, algum tipo de questionamento, podem fazer. Mas o fato é que a gente precisa cair essa ficha aqui nessa reunião de hoje, de que nesse final de ano, de fato, planejar apenas uma meta de emagrecimento não vai ser suficiente. Na virada desse ano, a gente vai ter que planejar o que vai fazer com o nosso patrimônio e como a gente vai evitar levar algumas mordidas do fisco, né? Tendo muito cuidado sempre, como eu disse, com as soluções mágicas. Se vocês precisarem de algum apoio nisso, né? Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Se tiverem dúvidas, precisar de algum tipo de orientação do que fazer ou o que não fazer. Ali eu recebi uma indicação aqui que eu estou achando um pouco arriscada. Me sinalize, esse é o meu contato, que eu deixei no QR Code. Fiquem à vontade para se comunicar e a gente bater as dúvidas, tá? Obrigado pela presença, pessoal. E quem tiver dúvida aí, se quiser sinalizar, fica à vontade. Beleza? Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado pela presença. Até mais.